Jair Bolsonaro, do PSL, venceria se a eleição fosse hoje com 54% dos votos válidos. Mas a distância dele para Fernando Haddad, do PT, diminuiu para 8 pontos percentuais. Os votos válidos excluem os brancos, nulos e o percentual de eleitores indecisos. Um candidato é eleito no segundo turno se conseguir 50% dos votos válidos mais um voto. A probabilidade dos resultados retratarem a realidade é de 95%, com margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos. Jair Bolsonaro tinha 59% dos votos válidos, depois 57%. Agora oscilou negativamente para 54%. Com a margem de erro tem de 52% a 56%. Fernando Haddad tinha 41%, depois 43%. Agora oscilou positivamente para 46%. Pela margem de erro, tem de 44% a 48%. Agora os números da pesquisa Ibope, quando são considerados os eleitores indecisos e os votos brancos e nulos. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 52% das intenções de voto, depois 50%, e agora oscilou negativamente para 47%, pela margem de erro de 45% a 49%. Fernando Haddad, do PT, tinha 37%, manteve os 37% e agora cresceu para 41%, com a margem de erro de 39% a 43%. Votos brancos e nulos somavam 9%. 10% e agora são 10%. Os que não souberam ou não responderam eram 2%, 3% e agora são 2%. Ao pesquisar o potencial de voto e a rejeição, o Ibope apresentou 5 alternativas e perguntou qual descreveria melhor a opinião do entrevistado sobre cada candidato. Os que disseram que com certeza votariam em Jair Bolsonaro para presidente eram 41%. Depois 37% e agora 39%. Os que afirmaram que poderiam votar nele eram 11%, 11% e agora 10%. Os que declararam que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum eram 35%, 40% e agora 39%. Os que afirmaram que não conhecem o suficiente para opinar eram 11%, 11%, agora 11% novamente. E os que não souberam ou preferiram não opinar eram 2%, 2% e agora 1%. Os que afirmaram que com certeza votariam em Fernando Haddad para presidente eram 28%, depois 31% e agora são 33%. Os que disseram que poderiam votar nele eram 11%, 12% e agora 12%. Os que declararam que não votariam em Haddad de jeito nenhum eram 47%, 41%, agora 44%. Os que afirmaram que não conhecem o suficiente para opinar eram 12%, 14% e agora 10%. E os que não souberam ou preferiram não opinar eram 2%, 2% e agora 2%. O Ibope entrevistou 3.010 eleitores ontem e hoje. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. Agora, os números do Datafolha. O Instituto afirma que, um dia antes da eleição, Jair Bolsonaro, do PSL, mantém o favoritismo, mas a diferença dele para Fernando Haddad, do PT, caiu de 18 para 10 pontos percentuais em 9 dias nos votos válidos. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Jair Bolsonaro tinha 58% dos votos válidos, depois 59%, oscilou negativamente para 56% e agora chega à véspera da votação com 55%, com a margem de erro de 53% a 57%. Fernando Haddad tinha 42% dos votos válidos, depois 41%, oscilou positivamente para 44% e agora tem 45%, pela margem de erro de 43% a 47%. Agora os números do Datafolha quando se consideram os eleitores indecisos e os votos brancos e nulos. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 49% das intenções de voto. Depois, 50%. Oscilou negativamente para 48% e agora tem 47%, pela margem de erro de 45% a 49%. Fernando Haddad, do PT, tinha 36%, depois 35%.
oscilou positivamente para 38% e agora fica com 39%, com a margem de erro de 37% a 41%. Votos brancos e nulos somavam 8%, 10%, 8% e agora são 8%. Os que não souberam eram 6%, 5%, 6% e agora são 5%. O Datafolha também perguntou: entre estes candidatos a presidente, gostaria que você dissesse se votaria com certeza, talvez votasse ou não votaria de jeito nenhum. Na pesquisa divulgada no dia 18 de outubro, 48% dos entrevistados disseram que votariam com certeza em Jair Bolsonaro. Na semana seguinte eram 46%, agora são 46%. 33% responderam que votariam com certeza em Fernando Haddad, depois 37% e agora são 38%. 10% disseram que talvez votassem em Bolsonaro, depois 9% e agora são 8%. 12% responderam que talvez votassem em Haddad, depois 9% e agora são 9%. 41% disseram que não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro, depois 44%, agora são 45%. 54% responderam que não votariam de jeito nenhum em Haddad, depois 52%, agora são 52%. Para cada candidato, 1% disse que não sabia, depois 2% e agora 2% novamente. O Datafolha entrevistou 18.371 eleitores ontem e hoje. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. Vamos ver agora como está a disputa pelos governos estaduais. Em São Paulo, o Ibope diz que a pesquisa de véspera da eleição aponta que a disputa deve ser decidida voto a voto. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. Para esse levantamento e os seguintes, o nível de confiança é sempre de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. João Dória, do PSDB, tem 50% dos votos válidos, com a margem de erro de 48% a 52%. Márcio França, do PSB, também tem 50%, com a margem de erro de 48% a 52%. João Dória e Márcio França estão, portanto, empatados. O Ibope entrevistou 2.002 eleitores ontem e hoje. Na pesquisa do Datafolha, em São Paulo, Márcio França, do PSB, e João Dória, do PSDB, também estão tecnicamente empatados. E pela primeira vez no segundo turno, Márcio França aparece numericamente à frente. O Datafolha afirma que não é possível dizer qual candidato será vencedor. A pesquisa foi encomendada pela Folha de São Paulo e pela TV Globo. Márcio França, do PSB, tem 51%, pela margem de erro de 49% a 53%. João Dória, do PSDB, tem 49%, pela margem de erro de 47% a 51%. Márcio França e João Dória estão tecnicamente empatados. O Datafolha ouviu 5.093 eleitores ontem e hoje. No Rio de Janeiro, a pesquisa Ibope, na véspera da eleição, mostra que nos votos válidos diminuiu a vantagem de Wilson Witzel, do PSC, para Eduardo Paes, do Democratas. E a disputa ficou mais acirrada. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Globo. Wilson Witzel, do PSC, tem 54% dos votos válidos, com a margem de erro de 52% a 56%. Eduardo Paes, do Democratas, está com 46%. Pela margem de erro de 44% a 48%. O Ibope entrevistou 2.002 eleitores de quinta-feira até hoje. Segundo o Datafolha, a eleição para governador do Rio de Janeiro está indefinida. O Instituto afirma que, na véspera da votação, a vantagem de Wilson Witzel, do PSC, para Eduardo Paes, do Democratas, que já foi mais folgada, está em apenas 6 pontos percentuais. O levantamento foi encomendado pela TV Globo em parceria com a Folha de São Paulo. Wilson Witzel, do PSC, tem 53% dos votos válidos, com a margem de erro de 51% a 55%. Eduardo Paes, do Democratas, está com 47%, pela margem de erro de 45% a 49%. O Datafolha ouviu 3.008 eleitores, ontem e hoje.
Em Minas Gerais, o Ibope afirma que Romeu Zema, do Novo, mantém ampla vantagem sobre Antônio Anastasia, do PSDB, e será eleito governador do estado. A pesquisa foi encomendada pela Rede Globo. Romeu Zema, do Novo, tem 68% dos votos válidos, com a margem de erro de 66% a 70%. Antônio Anastasia, do PSDB, tem 32%, pela margem de erro de 30% a 34%. O Ibope ouviu 2.002 eleitores de quinta-feira até hoje. Também, segundo o Datafolha, Romeu Zema deve ser eleito governador de Minas Gerais. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. Romeu Zema, do Novo, tem 70% dos votos válidos, com a margem de erro de 68% a 72%. Antônio Anastasia, do PSDB, tem 30%, pela margem de erro de 28% a 32%. O Datafolha entrevistou 2.981 eleitores ontem e hoje. No Distrito Federal, segundo o Ibope, Ibanez, do MDB, deve ser eleito governador amanhã. A pesquisa foi contratada pela TV Globo. Ibanez, do MDB, tem 75% dos votos válidos. Com a margem de erro, ele tem de 73% a 77%. Rodrigo Hollenberg, do PSB, 25%. Com a margem de erro de 23% a 27%. O Ibope entrevistou 2.002 eleitores de quinta-feira até hoje. E também, segundo o Datafolha, Ibanez deve ser eleito governador do DF. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e Folha de São Paulo. O candidato Ibanez, do MDB, tem 70% dos votos válidos. Com a margem de erro, ele tem de 68% a 72%. Rodrigo Hollenberg, do PSB, tem 30%, com a margem de erro de 28% a 32%. O Datafolha entrevistou 2.153 eleitores, ontem e hoje. No Rio Grande do Sul, o Ibope afirma que a diferença entre os candidatos diminuiu, mas que Eduardo Leite, do PSDB, permanece na liderança. O levantamento foi encomendado pela RBS, afiliada da TV Globo. Eduardo Leite, do PSDB, tem 57% dos votos válidos, com a margem de erro de 55% a 59%. José Ivo Sartori, do MDB, tem 43%, com a margem de erro de 41% a 45%. O Ibope ouviu 1.806 eleitores de quinta-feira até hoje. A seguir, como foram os últimos dias de campanha dos dois candidatos à presidência. Amanhã, no Alto Esporte, um caçador de recordes. O Jornal Nacional acompanhou a última semana de campanha dos candidatos à presidência. Desde sábado passado, a repórter Graziela Azevedo seguiu o candidato do PT, Fernando Haddad, numa maratona de comícios e viagens. Fortaleza, sábado 20 de outubro.
No mar revolto da campanha, Fernando Haddad veio buscar corrente favorável para começar a travessia da última semana. No Ceará, Ciro Gomes venceu o primeiro turno das eleições com quase 2 milhões de votos. Fernando Haddad teve pouco mais de 1.600.000. Somar essas forças é o grande desafio aqui. Conseguir andar assim no meio de tanta gente é outro. A ausência de Ciro Gomes, que viajou para a Europa, era sentida. Mas na falta do apoio que tanto queria, Haddad contou com a militância do PT local. É muito bom estar no Ceará, terminar essa última semana aqui no Nordeste. É também um gesto de gratidão importante. Esse povo sustenta um projeto de inclusão muito importante. O Nordeste está puxando o desenvolvimento nacional e a gente deve muito respeito ao povo nordestino que trabalha no Brasil inteiro. Dá para sentir uma união e dá para sentir a pegada da última semana. E se a eleitora subiu na árvore para ver melhor, o candidato no palanque subiu o tom. Vai me enfrentar, soldadinho! Soldadinho de Araque! E lá vai Fernando Haddad para mais 3 cidades nordestinas. Há pouco tempo para ajeitar o cabelo, para demorar num abraço, antes de chegar aos pés do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. Em cada cidade, uma entrevista. E nessa deu para saber de quem é a preocupação com a imagem do candidato. A dona Estela precisa você dar uma arrumadinha no cabelo. Melhorou? Pronto. Doutora Ana Estela, tudo bem? Senta aqui. Casada com Haddad há 30 anos, a dentista e professora tirou licença para acompanhar o marido. De Juazeiro para o Crato, o candidato mostra que já sabe que o selfie definitivamente substituiu o santinho, a propaganda de papel. Haddad tem quase 3,5 milhões de seguidores nas 3 principais redes sociais. À noite, ele mudou de estado, chegou a Picos, no Piauí. E para brecar o crescimento do adversário no Nordeste, onde teve quase metade dos seus 31 milhões de votos, Fernando Haddad seguiu viagem. Um abraço, Piauí! Um abraço, Picos! Para circular tanto, um táxi aéreo foi alugado pela campanha. Na última semana da maratona eleitoral, o candidato viajou mais de 12 mil quilômetros. Numa eleição marcada pela campanha nas redes sociais, Fernando Haddad decidiu tirar vantagem de poder viajar pelo país. Daqui a pouco, ele está chegando aqui a São Luís do Maranhão. Anil, um bairro da periferia, foi o escolhido. Fortalecer os vínculos com as bases do PT também era a missão nessa reta final. Os militantes concordam. É fundamental essa relação próxima, divulgar, olhar, ouvir, isso é fundamental. Reeleito governador do Maranhão pelo PCdoB, Flávio Dino defende a importância desse corpo a corpo. Decisivo, porque é o calor das ruas que celebra a esperança. A esperança está no coração do povo. E quando você junta as redes e as ruas, você ganha a eleição. Mas para isso é preciso também propor. E na coletiva em São Luís, Haddad lançou mão de novas promessas. Aumentar o valor do Bolsa Família. Nós vamos dar um reajuste linear de 20% dos benefícios do Bolsa Família a partir de 1º de janeiro de 2019. E baixar o preço do gás. O preço do gás a partir de 1º de janeiro será de R$ 49,00. Certo? O preço médio do gás no país. No fim da entrevista, disse que cuidar da voz, que vai ficando rouca, era a parte fácil da corrida eleitoral. Amanhã fica boa. É só tomar chá, eu tomo chá um tempinho, em 24 horas eu estou novo. O que você costuma fazer para aguentar esse pique? Olha, faz 60 dias que eu não durmo 4 horas por noite. Mais ou menos 4 horas por noite. Momentos como esse em casa, com os cachorros, o violão e os filhos Frederico, advogado, e Carol, estudante de engenharia, se tornaram raríssimos, mas necessários para aplacar a dureza da campanha. Eu acho que esse ambiente de conversa que a gente tem da porta para dentro ajuda muito a atravessar tudo com mais serenidade, assim,
sem tanta tensão, sem tanto medo, embora, obviamente, a exposição gere algumas preocupações também. Depois de uma noite em casa em São Paulo, uma manhã de encontro com os catadores de recicláveis. Eu colecionei diploma a vida inteira, mas eu nunca perdi a humildade de aprender. E eu aprendi muita coisa com vocês. E mal um evento termina, outro vai sendo preparado. Desde a campanha de 2002, o palco aqui do Tuca, da PUC de São Paulo, é visto como um espaço de resistência das campanhas do PT. Por isso, Fernando Haddad veio hoje para cá. Advogados, artistas, religiosos, esportistas e intelectuais assinaram manifestos e discursaram em apoio ao candidato que, de novo, precisou sair correndo. Não dá nem para curtir o momento, já vai para onde agora? Bonito, né? Antes de sair para o próximo compromisso, ele descobre que tinha gente também do lado de fora do teatro. Terça-feira, no Rio de Janeiro, sem direito à praia e folga. O dia começou com sabatina. Quase 2 horas para responder aos jornalistas do jornal O Globo, do Valor Econômico e da revista Época. Eu sou um professor da universidade, fiz direito, economia, filosofia. Saí da prefeitura, fui dar aula para me sustentar, porque eu não tenho outra fonte de renda no seu trabalho. Esteve com lideranças evangélicas, visitou a comunidade da Maré, se encontrou com o arcebispo da Igreja Católica e com a comunidade judaica. No fim desse dia intenso, consegui pegar carona na van do candidato. É muita emoção junta, né? É demais. Numa campanha? É demais. Mas nesses momentos, além de conversar com a equipe da campanha, o candidato precisa pensar no que vai falar no próximo comício. Eu gosto sempre de falar de improviso porque você nunca consegue preparar um texto previamente sintonizado com a audiência com quem você vai falar. O carro vai chegando aos Arcos da Lapa. Fernando Haddad tira o paletó, arregaça a manga e vai. Entre os artistas no palco, Ana Estela esperava animada o marido candidato. Ana, é especial esse momento. Nossa, uma semana tá mágica, incrível. Ontem, hoje, feliz. A legislação não permite mais shows em comícios. Chico, você não pode cantar hoje, né? Não proibido. A vontade era de cantar? Mas muitos puderam falar. Haddad, sim! E dar o que falar. O rapper Mano Brown foi duro. Disse que o PT não está sabendo se comunicar com a massa. Haddad aceitou as críticas. As pessoas não entenderam o Mano Brown. O Mano Brown foi lá dar apoio para minha candidatura e falou uma coisa que é pura verdade. A gente tem que reconectar com a periferia, tem que reconectar com a dor das pessoas que estão sofrendo. Mas quem está em segundo lugar nas pesquisas pouco antes do momento decisivo precisa seguir em frente. Algumas horas depois, o candidato já está em São Paulo. A expectativa nesses últimos comícios é fazer de cada apoiador, de cada militante, um multiplicador de votos. O comício no Largo da Batata foi animado. Eu peguei meu pezinho de arruda para afastar os mal-olhados tudo. Vim entregar aqui para nosso próximo presidente, Fernando Haddad. A vitória! No dia seguinte, depois de uma manhã de entrevistas e encontro com Laura Chinchilla, observadora das eleições pela OEA, a Organização dos Estados Americanos, Haddad voou novamente para o Nordeste. Chegou a Recife trazendo na bagagem o apoio do senador pernambucano Jarbas Vasconcelos, do MDB. Num grande comício, provocou o adversário ao falar da ausência nos debates. Eu nunca vi alguém que se diz do Exército dizer que a estratégia dele é se esconder, é fugir. Bolsonaro justificou a ausência nos debates por questões de saúde. Na manhã seguinte, Haddad já estava em João Pessoa, na Paraíba. Olha, Haddad aí, gente!
Salvador, Haddad se encontrou com a família de Moa do Catendê, o mestre de capoeira assassinado depois de uma discussão política. Rodeado de artistas, vestiu o turbante dos filhos de Gandhi e saiu para as ruas. Aqui na Bahia, Fernando Haddad teve mais de 60% dos votos válidos no primeiro turno. Por isso, esse foi o estado que ele escolheu para encerrar a campanha aqui no Nordeste. Os organizadores calcularam mais de 100 mil pessoas no circuito entre Ondina e o Farol da Barra. A polícia não divulgou um número. Na voz rouca de Fernando Haddad, um sentimento resumiu o fim da campanha. Acho que foi a semana mais maravilhosa da minha vida. Nunca recebi tanto carinho na minha vida. Estou muito feliz. Olha o carnaval que está em Salvador. Muito lindo isso aqui. Jair Bolsonaro, do PSL, se dividiu entre encontros com apoiadores e gravações do programa eleitoral. O contato com eleitores continuou pelas redes sociais. O Paulo Renato Soares acompanhou o candidato. Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. No condomínio de frente para o mar, a casa da família deveria ser o refúgio de Jair Bolsonaro quando não estivesse pedindo voto nas ruas. Virou o quartel-general da campanha. Muito obrigado, Santa Catarina, amigos de Moema, muito obrigado também. Pessoal de Itarauacá, um grande abraço a vocês e obrigado pela votação. Ele nos recebeu no início dessa última semana de campanha eleitoral. No primeiro dia, sábado passado, chegamos bem cedo. Estou fazendo café aí, cara. Quer aprender a fazer café? Sabe fazer café? Ele faz e serve. Fique à vontade aí, pessoal. Faz de conta que não tem ninguém aqui, não. Café e pão com leite condensado. Aqui não tem esse negócio de açúcar, não, rapaz. Gordura, dieta. Começando a última semana de campanha, o senhor tá... A última semana. Virou rotina pra mim, né? Desde o início aí de setembro. Tá em casa. Desde o atentado do dia 6 de setembro, Bolsonaro ficou internado 23 dias. Mesmo depois da alta, ele explicou que tem grandes limitações por causa da bolsa de colostomia e que não pode ficar muito tempo longe de casa porque a bolsa requer cuidados. Bolsonaro diz que isso impediu de ir ao encontro do eleitor pelo país. Antes do atentado, foi recebido por multidões em Porto Velho, Rio Branco, Distrito Federal e em cidades do interior de São Paulo. Inclusive Glicério, onde nasceu. Tendo que ficar em casa na maior parte do tempo, estabeleceu regras para quem quisesse entrar. Pessoal, por favor, para lá, senão vocês vão me prejudicar aqui, aí você é obrigado a fechar o portão. Transitar, ficar ao lado dele. Alexandre, virou rotina para mim, né? Desde o início aí de setembro. Tá em casa, internet. Campanha diferente, né? Campanha diferente. Logicamente com boa estratégia, né? Que o estrategista é meu filho, o Carlos. Carlos Bolsonaro é o segundo filho a quem ele chama de 02. Vereador pelo Rio, Carlos conta quando e como tudo começou na internet. Inicialmente, realmente foi um feeling que nós tivemos por sermos mais novos, que a internet poderia ser alguma coisa diferente no cenário político e no cenário mundial, de maneira geral. Então a gente, a questão de 10 anos atrás, começamos a dar uns pitacos, sempre trazendo o que ele diz, a informação sempre vem dele, e a gente começou a entender a capilaridade que aquilo tudo acontecia, o jeito que acontecia. Hoje, Jair Bolsonaro tem quase 18 milhões de seguidores nas 4 principais redes sociais, que são abastecidas todo dia com novos textos e vídeos. E ele soube cativar apoiadores antes de eleitores para superar a falta de tempo na TV. No primeiro turno, tinha só 8 segundos na televisão. Rumo à vitória! Na internet, tinha todo o tempo do mundo. A partir de hoje, até as eleições, nós vamos aqui estabelecer uma rotina, todo dia às 20 horas, até 20h15, 20h20 no máximo, fazer uma live. Os vídeos ficaram ainda mais importantes depois que Bolsonaro sofreu o atentado à faca. O corpo a corpo ficou restrito ao encontro com apoiadores, dentro de casa. Tem gente maravilhosa que vem aqui, de vez em quando vem algum chato também, isso é natural, o cara não quer mais sair daqui, mas a gente vai compondo.
A preocupação com a saúde era tão grande quanto os cuidados com a segurança do candidato nesta última semana. O número de policiais aumentou por causa do medo de novos atentados. A casa estava mais protegida. Um dos carros da Polícia Federal, blindado, ficava permanentemente na porta da garagem. E para impedir a visão de quem estava do lado de fora, foi instalada uma rede camuflada. O interessante é sair de casa, né? É a movimentação. Fora isso, eu sempre encarei com alegria e com uma missão, é isso que eu estou fazendo. Na reta final, o candidato do PSL não participou de debates. A campanha informou que o motivo foram as limitações impostas pela Bolsa de Colostomia. Nessa última semana, só saiu de casa para gravar programas eleitorais. Um trajeto de 16 quilômetros entre a Barra da Tijuca e o Jardim Botânico, na zona sul do Rio. Aqui fica a casa do empresário Paulo Marinho, que cedeu uma parte do imóvel para ser transformada em produtora. Bolsonaro gravava os programas eleitorais e também dava entrevistas. Nem todos os dias, nem para todos os jornalistas que esperavam do lado de fora. No domingo, ele não nos recebeu para acompanhar os bastidores da campanha. Assessores disseram que era o dia reservado para a família. À tarde, Bolsonaro foi mais uma vez gravar o programa. Ele permitiu que a imprensa acompanhasse um encontro com representantes da comunidade surda. A mulher dele, Michele Bolsonaro, também participou. Jair Bolsonaro reagiu surpreso quando perguntado sobre o vídeo em que o filho Eduardo dizia que para fechar o Supremo bastariam um soldado e um cabo. Bolsonaro disse que quem pensa em fechar o Supremo precisa de um psiquiatra. E a conversa sobre isso terminou ali. Pronto, acabou. Obrigado, pessoal. Acabou. Nem deu tempo de comentar os atos de apoio a ele que aconteceram em 57 cidades no domingo. Nem as manifestações contrárias a Bolsonaro na véspera em 29 cidades. Na segunda-feira, eu falei com ele sobre a declaração do filho Eduardo, e que terminou com um pedido de desculpas dos dois ao judiciário. Para quem é pai, né, sempre continua sendo um garoto dos nossos filhos. Mas ele teve uma grande lição com esse episódio, amadureceu muito e tem tudo para crescer e ser um bom parlamentar depois desse episódio que ele não foi feliz, mas todo limão, né, dá para dar uma limonada. Bolsonaro recebeu líderes de igrejas evangélicas, representantes da indústria e empresários do setor de energia. Já era noite e os compromissos ainda não tinham acabado. Olha, se eu atender mais gente, eu vou baixar o hospital, eu vou atender o pessoal aqui, mas se tiver mais gente lá fora para atender, eu peço desculpa, mas não vou poder atender. Não tem gente lá fora, não. Não tem? Então vamos ter um conversa. Vamos sentar, por favor. Era a última reunião do dia com empresários da Bahia e de Sergipe. Para o pai, uma das vantagens de fazer campanha em casa é ter Laura, a filha caçula, por perto. A menina também recebe a atenção das visitas. Na terça-feira, encontramos o ex-deputado Onyx Lorenzoni na portaria do condomínio. O futuro chefe da Casa Civil, se Bolsonaro for eleito, estava organizando a entrada na casa do candidato. A carteirinha dele que já pegou, a tua carteirinha tem que entregar aqui para ele. Esses aqui vão entrar. Este aqui, segura aí. Pede para segurar aqui, segura aí. Aqui dentro do documento. As comitivas se acumulavam no portão e iam entrando aos poucos. Representantes de prefeitos, deputados ligados à segurança pública, os recém-eleitos e ruralistas. Do que depender de mim, eu acho que as ações do MST têm que ser tipificadas como terrorismo. A garagem da casa como sala de visitas. E visitas rápidas, para um aperto de mão, abraços, fotos e mensagens gravadas em vídeo, umas 40 por dia. Muito obrigado por esse apoio, estou muito emocionado e envaidecido. Vídeos gravados inclusive pelo 02. Estamos na reta final das eleições. Mais um fake news estoura contra a minha pessoa. A Índia do Alto Xingu, em Mato Grosso, levou o apoio e perguntou sobre as propostas para os indígenas. O que nós queremos nessas terras indígenas é até titularizá-las
tá? E de acordo com a lei, fazer que vocês possam explorar essa terra, até vender parte dela, se assim vocês desejarem. Mensagem com direito à tradução simultânea. Tamo juntos. A mulher de Bolsonaro, que raramente dá entrevista, aceitou falar. Quando a senhora soube do projeto, o que a senhora... Eu falei, deve estar maluca. Mas se ele quer, vou apoiá-lo. E agora? Agora está nas mãos de Deus. Você pretende fazer algum trabalho especial? Sim, todos possíveis. Por exemplo? Ação social, que já fazia antes de conhecê-lo, que é um chamado que eu tenho, né? E tive essa aproximação com as pessoas com deficiência, os surdos. Eu tenho um tio surdo também. E tenho muito amor por essa comunidade. Quero fazer o melhor. Ela não falou com ninguém até hoje, tá? Nos 3 dias seguintes, ele não autorizou que entrássemos na casa para acompanhar os bastidores. Na quarta-feira, Bolsonaro recebeu 40 empresários do agronegócio e gravou programas eleitorais. Na entrevista coletiva, disse que estava revendo o projeto de fusão dos ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. No início da noite, falou ao vivo pelas redes sociais. Pessoal, a eleição não está decidida, tá ok? Faltam 3 dias, esse é o sprint final. Eu peço a todos vocês, raça à vontade, vamos em frente, vamos lutar. Na quinta-feira, mais uma vez, ele não liberou a gravação dentro da casa. De manhã, o candidato do PSL recebeu representantes do grupo Mulheres por Bolsonaro. Depois de gravar para a campanha, deu a última entrevista coletiva da semana. Falou sobre as mudanças que defende no Estatuto do Desarmamento para facilitar a posse de arma, como, por exemplo, a redução da idade mínima, de 25 para 21 anos. Ontem, Bolsonaro manteve a rotina de postagens nas redes sociais. Ele pediu apoio. E o apelo que eu faço nesse momento, muita seriedade. Ajude-nos a combater os fake news, para que nós possamos, sim, ter uma eleição tranquila por ocasião do próximo domingo. Ele não saiu de casa, nem recebeu jornalistas durante todo o dia. Vamos ver agora como foram as atividades de campanha dos 2 candidatos neste sábado. Fernando Haddad, do PT, passou o dia em São Paulo. Ele falou sobre o combate à violência, disse que, se eleito, vai aumentar o efetivo da Polícia Federal. Falou também sobre o respeito às diferenças e disse que todos os brasileiros querem viver num país de paz. Para isso, pediu o voto de confiança dos eleitores. Com mais de 100 mil habitantes, a maior comunidade carente de São Paulo foi escolhida para o último ato de rua da campanha de Fernando Haddad. Ao lado da mulher e de políticos aliados, ele participou de uma caminhada pelas ruas de Heliópolis. O tema da caminhada era a paz, por isso muitos apoiadores se vestiram de branco. Fernando Haddad voltou a falar sobre os planos para reduzir a criminalidade e o número de homicídios. Haddad disse que armar a população não é a saída e prometeu reforçar a Polícia Federal. Nossa proposta é que a Polícia Federal assuma as responsabilidades de combater o crime organizado, para que as polícias estaduais possam ajudar as comunidades a enfrentar o dia a dia da segurança pública. Essa é a nossa proposta. Para isso, nós queremos duplicar o contingente da Polícia Federal e assumir as responsabilidades nacionais. Essa é a nossa proposta. Armar a população só vai aumentar a violência. Hoje, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, declarou apoio a Haddad. O candidato do PT agradeceu. É um apoio muito significativo, porque ele tem uma representação muito forte. Ele é uma figura forte, é uma figura que representa valores com os quais eu compartilho. O último compromisso foi uma conversa hoje à tarde nas redes sociais com eleitores e artistas. Haddad pediu o voto dos brasileiros. Se eu tiver a honra de receber esse crédito dos brasileiros, a minha atitude vai ser, em primeiro lugar, reconhecer a natureza dessa vitória. Porque terá sido uma vitória não de uma pessoa, não de um partido, mas a vitória de um projeto de nação. Haddad falou sobre o momento que o país enfrenta. A política acabou potencializando essa crise de tal maneira
que as pessoas estão sofrendo. Todos nós estamos sofrendo, mas nós temos que reconhecer que tem uma parte dos brasileiros que estão sofrendo mais. E é para isso que nós vamos ter que olhar. Então, eu acho que assim, é humildade, é reconhecimento de um momento delicado da vida nacional, é não subir no salto, é pelo contrário, é vestir sandália, é correr o país, é escalar os melhores quadros para compor uma equipe que seja a expressão desse desejo expresso nas urnas. Portanto, eu acho que os gestos vão contar muito nesse momento. Comentou ainda o que viu nos últimos dias nas ruas do país. É bacana ver que uma juventude que não tem um alinhamento partidário está nas ruas defendendo o Brasil, está nas ruas defendendo a democracia, está nas ruas defendendo a liberdade, a diversidade, o direito das pessoas poderem caminhar em segurança pelas ruas, seja quem forem, né? Se forem judeus ou evangélicos, se forem católicos ou ateus, se forem GLBTs, mulheres, homens, negros e brancos, enfim, não importa, as pessoas querem viver o Brasil, querem viver a paz, querem poder andar de cabeça erguida defendendo seus direitos. O candidato Jair Bolsonaro afirmou hoje, por meio das redes sociais, que seguirá a Constituição e que não trocará indicações políticas por apoio do parlamento a seu governo. Ele voltou a defender o combate à corrupção e pediu empenho a seus eleitores para que compareçam à votação de amanhã. Jair Bolsonaro passou o dia em casa. Ele recebeu a visita de parlamentares e aliados. Às 6h30 da noite, o candidato do PSL fez uma transmissão ao vivo numa rede social. Estava acompanhado do deputado federal eleito Hélio Bolsonaro. Jair Bolsonaro falou sobre governabilidade e voltou a dizer que não fará indicações para os ministérios pensando em apoio no parlamento. E citou a Constituição para dizer que a prática é proibida. Qualquer um presidente que porventura distribua ministérios estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento, ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. E daí? Qualquer um pode, se eu der, por exemplo, um ministério para um partido com o objetivo de comprar voto, qualquer um pode, então, né, me questionar que eu estou interferindo no livre exercício do poder legislativo. Isso daqui, esse livrinho aqui. E jamais eu vou querer uma nova constituinte, você vê que não seria competência minha, mas jamais, não me interessa. Essa que está aqui me interessa. Pontualmente, se tivermos algo que acho que deve ser mudado, a gente apresenta uma proposta e o parlamento decide se muda ou não. O que nós devemos é aperfeiçoar. Então, a Constituição, mais do que escravo, eu sou realmente grato à Constituição, porque ela vai sim nos ajudar na governabilidade. Na declaração, Bolsonaro disse que, se eleito, quer acabar com a militância de esquerda nas instituições. Nós queremos mudança sim. Nós queremos que quem vai estudar, em especial a escola pública, ao terminar seu curso, seja um bom profissional e não um militante de esquerda. Defensor dessas ideologias que não deu certo em lugar nenhum no mundo. E nós não queremos isso para o Brasil. Afirmou que a eleição não está garantida e pediu empenho dos eleitores. Eleições não estão ganhas. Nós temos que lutar até o último momento. Não podemos relaxar. Eu sei que tem gente que tem dificuldade para votar. Vai para o sacrifício, sai mais cedo de casa, vamos votar. Vamos fazer valer a nossa vontade. Também disse que, para ele, o que está em jogo não é a democracia, mas o fim da corrupção. O que está em jogo não é a democracia, não. O que está em jogo é a perpetuação dessa máquina podre que nós temos aí, que vive da corrupção, para tirar de vocês o atendimento médico, a educação, a segurança. É uma máquina podre que sobrevive, se retroalimenta da desgraça, da corrupção. O que está em jogo é a corrupção. São os grupos que não querem sair de lá porque vivem disso, vivem mamando nas tetas do Estado. Havia grande expectativa para o retorno ao Brasil do candidato derrotado à presidência pelo PDT, Ciro Gomes. Fernando Haddad, do PT, vinha pedindo o apoio dele publicamente há dias. Ciro chegou ontem à noite e ignorou um púlpito colocado no aeroporto para que falasse. No início do segundo turno, o PDT decidiu dar apoio crítico a Haddad.
No meio da tarde, Ciro Gomes publicou uma declaração nas redes sociais. Ele disse que não quer tomar lado no segundo turno, que se deve votar com a democracia, mas que ninguém é obrigado a votar contra convicções. Eu quero que Deus, como disse lá no primeiro dia, abençoe essa grande nação, para que todo mundo possa caminhar amanhã para votar compreendendo a necessidade de votar com a democracia, votar contra a intolerância, votar pelo pluralismo, mas também ninguém está obrigado a votar contra convicções e ideologias. Claro que todo mundo preferia que eu, com meu estilo, tomasse um lado e participasse da campanha. Mas eu não quero fazer isso por uma razão muito prática, que eu não quero dizer agora, porque se eu não posso ajudar, atrapalhar o que eu não quero. A seguir, os gols do sábado. E o ataque de um atirador numa sinagoga americana. E aí, vó? Tá fazendo o quê?